Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que maravilha, nós podemos nessa noite estar na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome dEle. Eu quero nesta noite, antes de nós meditarmos a palavra, diante de alguns vídeos que nos remete à ressurreição do nosso Senhor, é bom lembrar que nós estamos comemorando o dia de hoje, porque no último domingo nós fomos impossibilitados devido ao falecimento do nosso irmão, em que foi velado aqui no nosso templo. Então hoje e sempre, como Jesus disse, todas as vezes que nos reuníssemos, éramos para comemorar a sua ressurreição. Então é com muita alegria que nesta noite eu quero agradecer a presença em nome da igreja de todas as pessoas que estão nos visitando. Eu quero pedir aos irmãos da igreja que, se possível, que se coloquem de pés em nome de Jesus. Se puderem, se coloquem de pés os irmãos da Igreja Batista Nova Esperança, irmãos que são membros, congregados desta igreja. Eu gostaria que você se deslocasse da onde você está e você fosse até um dos nossos visitantes e cumprimentasse ele ou ela nesta noite, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Você pode sair do seu lugar já, pode ir até o visitante, pode sair do seu lugar, não tem problema, pode sair do seu lugar e cumprimentar os nossos visitantes. A você que está em casa, que está nos assistindo através da live, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Topa aí. Tua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar para vocês. Tua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma transbordou. Agora só as irmãs vão cantar para vocês. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós acabamos de assistir um vídeo que fala sobre a ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou. O texto traz para nós, pode aumentar um pouquinho o meu microfone, tá? O texto traz para nós o texto de Lucas capítulo 24, vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 24, não sei se vai dar para meu irmão Adrian projetar aqui, Lucas capítulo 24, versículo 6, versículo 1 ao versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim, Lucas 24, do 1 ao 6, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes tinha dito na Galileia. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Volta aí o verso 5. Vamos lá? Todos juntos em uma voz? Vamos lá? Versículo 6. Amados, este texto traz lições importantíssimas para mim e para você nesta noite. Eu quero meditar com você nessa noite um tema que está proposto: não procure Jesus, o rei da vida entre os mortos.
Nós podemos repetir novamente, eu vou dizer, e aí vocês vão estar com o tema na mente. Não procure Jesus, o Rei da vida, entre os mortos. Vamos lá? 1, 2, 3. É interessante porque nós sempre temos o costume de estar procurando algo na nossa vida. Jesus conta a parábola de uma mulher que perde uma dracma e ela faz de tudo para encontrar aquela moeda, que quando ela a encontra, ela festeja, ela faz uma festa, ela fica muito alegre quando ela encontra aquilo que ela está a procurar. Mas, no entanto, este texto traz para nós a história de algumas mulheres que, ao Jesus ressuscitar no domingo, no primeiro dia da semana, elas, de uma certa forma, vão até ali, acontece algo inusitado. Há uma tradição daquela época, em que o corpo, antes de ser sepultado, ele precisava receber alguns tratamentos. Ele era enfaixado e depois recebia alguns óleos, alguns aromas, que faziam com que aquele corpo fosse mumificado. Devido ao ocorrido com Jesus, elas não têm a possibilidade e a condição de fazer isso na sexta-feira, porque o dia já estava indo embora, e a partir de um determinado horário, começava o sábado. Propriamente dito, o sábado para o judeu começa às 6 horas da sexta-feira, às 18 horas. Então, elas não podiam mais fazer nada, elas esperam o sábado, e quando chega o domingo pela manhã, elas vão até o túmulo terminar a preparação do corpo de Jesus. Tem uma coisa especial neste texto que me chama a atenção na atitude dessas mulheres. Não é isso que eu vou falar, mas eu quero trazer a você algo muito especial na atitude dessas mulheres. A Bíblia diz que bem cedo, antes do dia raiar, você viu aqui uma reprodução daquilo que aconteceu naquele dia, antes que o sol nascesse, antes que o dia amanhecesse, as mulheres já estão preparadas a caminho do túmulo de Jesus. Eu aprendo uma coisa com essas mulheres: se alguém quer ter um encontro com Jesus, se alguém quer ter algo com Jesus, deve buscar Jesus o mais cedo possível. Se alguém quer ter algo com Jesus, não pode esperar o dia chegar, não pode esperar as horas passarem, não pode esperar o tempo passar para ir ao encontro de Jesus. Essas mulheres me ensinam a você também nessa noite. Se nós temos que procurar algo com Jesus, nós temos que fazer o mais cedo possível. O mais cedo possível. Outra coisa que essas mulheres nos ensinam é que o que quer que aconteça, independente do que tenha acontecido, para elas, para os discípulos, Jesus está morto. Nós vamos ver que até os discípulos, que andaram 3 anos com Jesus, de uma certa forma, eles não lembram mais do que Jesus havia dito, que ressuscitaria. Os discípulos estão até então reunidos em um local, tristes, cabisbaixos, sem ânimo, alguns desapontados, porque o seu mestre agora, para eles naquele momento, estava morto. As mulheres, elas vão até o túmulo, procurar ou preparar, na intenção de que Jesus estava morto. Pior do que isso, 2 discípulos dos 170 abandonam o grupo e vão para Emaús. Mas a palavra que está proposta para mim e para você nessa noite serve de lição
para todos os nossos dias. Eu estou falando para você que está aqui, para quem está em casa. Meu irmão e minha irmã, aprenda uma coisa. Talvez, no seu dia a dia, na sua trajetória de vida, eu costumo dizer aqui na igreja, que a nossa vida, ela é uma caminhada. Todos nós estamos num percurso da caminhada. Caminhada essa que tem início, e um dia vai chegar ao fim. Mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é: na sua caminhada, Jesus está vivo ou está morto? Você vive hoje como se Jesus estivesse vivo ou estivesse morto? Para os discípulos, para aquelas mulheres, até então, Jesus estava morto. Elas vão a um túmulo na intenção e conscientemente que Jesus estava morto. E elas só mudam de ideia. Elas só têm uma metanoia. Ou seja, mudança de pensamento, quando os anjos dizem para ela, aqui no verso 5, por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? E é por isso, queridos, que está proposto para nós nessa noite meditarmos, em não procurar Jesus, o Rei da vida, entre os mortos. Por quê, queridos? Por que nós não podemos procurar Jesus entre os mortos? Por que, igreja? Porque Ele vive. Porque Ele está vivo. Porque Ele ressuscitou. Só que para muitos, Jesus ainda está morto. Para muitos, ainda há uma procura constante do Jesus, daquele que ainda está morto. Nessa noite eu tenho duas lições especiais para mim e para você. Por que, queridos, que alguns estão procurando Jesus entre os mortos? Primeiro, por não acreditarem na sua própria ressurreição. E por que não acreditam na sua ressurreição? Porque vivem como se Jesus estivesse morto. Eu vou dar um exemplo. Estamos vivendo um tempo, queridos, de pessoas que não dão mais valor à vida. De pessoas que não sabem mais o que é valorizar a sua família. De pessoas que estão vivendo no seu próprio egocentrismo, só vivem para si mesmo, só vivem para o seu ego, estão se esquecendo das palavras do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus, ela é a única que não vai passar. Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Irmão, irmã, você que está aqui nessa noite, quantas vezes nós estamos vivendo como se Jesus estivesse morto? Como se Jesus estivesse sepultado? Sim, você vai procurar a tumba lá de Siddhartha, que é conhecido mais como Buda, e os ossos dele, ou os restos dele vai estar lá. Você vai procurar lá na tumba de Maomé, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Você vai procurar a tumba de Allan Kardec, e os restos mortais dele vão estar lá. Mas se você for na tumba de Jesus, ela está vazia, porque ele ressuscitou. Só que muitos de nós estamos vivendo como se ele estivesse morto. E muitas pessoas vivem como se Jesus estivesse morto, a ponto de achar que por Jesus estar morto, ele não pode mais fazer nada. E como é, pastor, a vivência de alguém que está morto e não pode fazer mais nada? Como é, pastor, viver como se Jesus estivesse morto? Eu vou dar alguns exemplos.
Existem pessoas hoje que preferem crer em várias palavras. Creem na palavra do âncora do telejornal. Creem na palavra daquela pessoa mais velha que mora no seu bairro, aquela pessoa que você tem uma estima. Creem na palavra até de quem você não conhece, mas não dá crédito à palavra daquele que vive e reina. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a única palavra do Senhor. Pessoas que vivem, é só você sair aqui, você vai ver. Dá uma volta aqui na praça. Precisa ir muito longe não. Se você quiser estender um pouquinho, dá uma volta lá na Alameda e volta. Pessoas que só vivem para o seu bel prazer. Vivem como se o amanhã o pertencesse. Pessoas que você vai ver que o seu diálogo só é cerveja, cachaça, mulher, mentira. Pessoas que só pensam em ganhar, em usufruir o que é da terra. Hoje não faz mais o cumprimento da palavra de Deus, não se obedece e para muitos não há mais temor na palavra de Deus. Não se teme mais a palavra de Deus. Vivem como se Jesus estivesse morto. Hoje virou bagunça. Namorado não fica mais noivo, James. Namorada agora e namorada vão para dentro de casa e moram juntos. Não se teme mais a palavra de Deus em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não tem mais isso. Hoje o que fala mais alto, João, é a carne. Hoje o que fala mais alto é o meu eu. E dia após dia nós estamos vivendo como se Jesus ainda estivesse morto lá na sua tumba. Vivemos para o nosso bel prazer. Não paramos para considerar as palavras de Deus. A Bíblia diz que os anjos alertam aquelas mulheres dizendo: não vivam, não se entristeçam, não procedam como se Jesus estivesse morto. Ele está vivo. E isso é um alerta para mim e para você que está aqui nessa noite, para quem está em casa também. Se você tem vivido como se Jesus estivesse morto, aprenda isso. Os anjos declaram: Jesus não está morto, ele vive. Josué capítulo 21, verso 45 diz: nenhuma promessa que Deus fez falhou, todas elas se cumpriram. Quero dizer para você, meu irmão, que a promessa de Deus é: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, mas ele vai voltar a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Eu, Sabino, e talvez quem está sentado do seu lado não sabe como você está vivendo. Eu não sei qual é a sua procedência. Eu não sei como você tem considerado Jesus. Se você considera Jesus como um morto ou como um vivo. E ainda eu quero dizer que tem gente que considera Jesus como vivo, mas procede como se ele tivesse morto. Gente que não tem compromisso com Jesus, sabe que ele vive, mas não tem compromisso com ele. Vive como se a banda voou. Só tem compromisso com Cristo quando as coisas apertam. Quando está tudo bem, esquece dele, nem lembra dele. Não é isso que Deus quer de você, meu irmão. Não é isso que Deus quer de você, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite. Para você que está em casa. Não, queridos. Jesus quer que você entenda que hoje Ele não está morto, mas Ele vive, reina e vai julgar cada um de nós e nossos atos. Mas infelizmente, queridos,
Muitos de nós estamos fazendo como aqueles líderes religiosos. Quando os líderes religiosos do Sinédrio ouviram dizer que Jesus tinha ressuscitado, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram: vamos inventar uma mentira. Vamos levantar uma mentira. Vamos dizer que os discípulos dele vieram e roubaram o seu corpo. Deixa eu falar algo para você que está aqui, irmão, irmã. Talvez a sua vida tenha sido agarrada em palavras mentirosas. Talvez você está vivendo uma vida de mentira. Quantos naquele dia preferiram acreditar nos maiorais do Sinédrio, em homens que se diziam homens de Deus, mas estavam pregando mentiras, ao invés de crer naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade? Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Mas a realidade, sabe qual é? Que muitas vezes nós preferimos nos apegar a palavras mentirosas que nos convém, do que apegar a verdade que muitas vezes nos confronta a mudar de vida. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, em nome de Jesus: é melhor você crer e confiar na palavra de Deus, que é a verdade, e definir na sua vida a mudança, do que permanecer na mentira e ir para bem longe de Deus. Porque em João 8,44 diz que o pai da mentira, e quem se afilia a ela, é o diabo. Por que, queridos, viver muitas vezes como se Cristo não vivesse? Por que muitas vezes nós preferimos viver a nossa vontade, ao invés de negar o nosso eu e tomar a nossa cruz? Por que, queridos, que muitas vezes a nossa vida reflete um Cristo morto? Estou falando para você, que talvez muitas vezes o que você fala reflete um Cristo morto. Quando você fala mal de alguém, quando do seu coração sai rancor, ira, falta de perdão, quando da sua boca sai palavras torpes, xingamentos, você está refletindo um Cristo morto. Quando você não sabe dominar a si mesmo, quando em você só há ira, rancor, raiva. Quantas vezes nós só refletimos um Cristo morto? Será que muitas vezes nós não estamos vivendo apenas do nosso jeito, se esquecendo de Cristo? Será que muitas vezes a minha vida e a sua vida não está focada no que é transitório? Hoje pela manhã eu falei isso aqui na escola bíblica. Nós estamos vivendo um tempo hoje que a maioria das pessoas só pensam no que é da terra, esquecem do que é do céu. Paulo disse: esquecem o que é da terra, pensem nas coisas do alto. Diz já o cantor Lázaro, o que dizia na música dele? Pense em Jesus quando acordar, andar, comer, dormir, deitar. Pense em Jesus o tempo todo. Mas a realidade é que às vezes nós só pensamos em nós. E é a segunda lição dessa noite, porque tem muita gente que preferem achar que Jesus está morto, porque não querem renunciar ou se render ao Senhor da vida. Preferem viver como senhores de si mesmos. Quantos de nós, queridos? Quantos amigos? Quantos vizinhos? Quantos parentes? Quantos familiares você não tem, que quando você olha, você só vê escravidão do pecado? Pessoa que não consegue se libertar dos vícios, jogatina, bebida alcoólica, mentira, traição,
egoísmo, tantas outras coisas. Pessoas que vivem escravos de si mesmo, pessoas que não conseguem lidar com o negar a si mesmo, com o fato de lutar contra as suas próprias vontades, para assumir a vontade de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com os fariseus. Preferiram continuar com a sua pompa, do que negar a si mesmo e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Quantos de nós não estamos vivendo como se Cristo estivesse morto? Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que Paulo escreve em Romanos 3, 23 e 6, 23, todo aquele que vive debaixo do jugo do pecado, o pecado só leva para a morte. A Bíblia diz que só Jesus dá a vida. Por que Jesus dá a vida? Porque Ele é o Senhor da vida. Mas para que Jesus possa nos dar a vida, é necessário reconhecer que Ele é Senhor, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Amados, quando nós olhamos para a visão do Sinédrio, quando nós vemos a realidade refletindo nos dias de hoje, pessoas que se dizem conhecedoras do Evangelho, mas que vivem debaixo de desculpas e atrás das mentiras, pessoas que ao invés de reconhecer os seus erros, as suas mazelas, de perceberem os seus pecados e reconhecerem diante de Cristo que necessitam de serem lavados, eles preferem viver debaixo da mentira, seguindo aquilo que não é verdade. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, quem está em casa também, Jesus tem misericórdia para a sua vida, Jesus tem perdão para os seus erros. Basta olharmos para a cruz, quando um dos ladrões diz: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui indevidamente, e ainda diz para o outro ladrão que estava zombando dele: nós estamos aqui pois merecemos. Mas ele não, ele é inocente, ele é Senhor. Senhor, lembre de mim. Em outras palavras, aquele ladrão está dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, mas nesta noite, nesta hora, eu te peço perdão. Jesus disse para ele: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Tem perdão de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da vida. Tem perdão para nós, irmãos, se nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas eu faço uma pergunta para você: Jesus tem perdão? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Jesus quer nos perdoar? Sim ou não, igreja? Agora a pergunta mais importante: nós queremos mudar de vida? Nós queremos assumir o compromisso com Cristo? Nós queremos deixar de ser escravos de nós mesmos e dos nossos próprios desejos e dos pecados da vida? Queremos. É necessário a vontade partir de dentro de nós. Olha para as mulheres, ninguém ordena elas saírem de madrugada para ir ao túmulo. Sabe uma coisa que eu aprendo nessa noite, queridos? Que nós precisamos olhar para nós com o olhar do significado da palavra se render. A palavra render significa obrigado a ceder, obrigado a capitular, obrigado a se submeter. Sabe qual é a realidade de muitos de nós hoje? Nós não queremos ceder para Cristo,
Nós não queremos perder. E sabe qual é o problema? Muitas vezes o problema é que nós estamos pensando nos deleites da vida. Eu não quero perder determinadas amizades. Sabe aquele amigo, aquela amiga que me chama para festa, para balada, para os rolés da vida. Sabe aquelas amizades que me dão o prazer da terra. Eu não quero perder. Se eu me render para Cristo, se eu me colocar para Cristo, se eu reconhecer para Cristo, se alguém souber que agora, a partir de hoje, eu me tornei crente, eu vou perder muita coisa. Mas eu quero te dizer nessa noite, que é melhor perder para o mundo e ganhar para Deus, do que ganhar para o mundo e perder para Deus. Não sei se você conseguiu entender. Em resumo total, é melhor perder para você mesmo e ganhar a vida eterna do que perder a vida eterna, queridos. Por isso é importante que nos rendamos, venhamos a nos render diante dos pés do Senhor. O problema é que tem pessoas que estão tão arraizadas no pecado, que não conseguem ver a sua própria vida se esvanecendo. Pessoas que estão se deixando levar pelas práticas, pelas suas vontades, e infelizmente estão cegos e não conseguem enxergar o seu próprio estado de degradação diante da santidade de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que por mais longe que você esteja, por mais pecador que você seja, tem misericórdia do céu para a sua vida. Tem perdão de Deus para os seus atos. Para isso acontecer, é necessário você reconhecer que você precisa ser liberto. Eu não sei o que tem te aprisionado. Para o sinédrio, a prisão estava nas suas próprias vontades. Para o sinédrio, o que aprisionava eles era o status. Hoje tem muita gente que prisa, corre atrás do status. Na internet, nas redes sociais, é o like, é a curtida. Se preocupam com as curtidas, mas esquecem do que Deus pensa. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a cruz levou os nossos pecados, o túmulo vazio anuncia que há vida eterna para todo aquele que nele crê. Jesus ressuscitou, e todo aquele que crer em Cristo Jesus como seu Senhor tem perdão e salvação para a sua vida. Nós cantamos aqui que muitas vezes nós andamos cegos, que muitas vezes nós andamos errantes, que muitas vezes nos perdemos nas nossas vontades. Mas nessa noite, e depois do dia que Jesus ressuscitou, nós podemos olhar para a cruz vazia e ver que Ele não mais está lá. Nós podemos olhar para o túmulo e ver que o corpo dele não está mais lá. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Os discípulos viram. Paulo viu ele. E ele disse para Tomé: Tomé, você não crê que eu ressuscitei? Pode tocar nas minhas chagas. Quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e ele tem se transformado muitas vezes em anjo de luz para enganar os homens. Cuidado, porque tem muita gente que não é de Deus, que é enviado do diabo, que está com Bíblia na mão. Mas tem uma coisa que o diabo não pode fazer. O diabo pode se vestir de anjo. O diabo pode se vestir de homem de Deus. O diabo pode fazer benfeitorias no meio da terra, mas ele não pode mostrar a marca do cravo em suas mãos,
Porque só Jesus que ressuscitou pode fazer isso. Ele não pode mostrar as chagas no seu corpo, porque só Jesus pode mostrar. Assim como só Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. A canção que nós cantamos diz assim, ó. Podemos olhar para a cruz. Diga assim, ó. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Quantos de nós eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abriu, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao terceiro dia, as mulheres procuraram Jesus, mas não puderam encontrar porque ele tinha ressuscitado. Que diz a música? Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado perante ti. O que nós ouvimos hoje, que é importante, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, não sou merecedor. Mais uma vez, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como tem sido o seu caminhar. Mas eu sei que há perdão de Deus para a sua vida. Talvez você foi caluniado. Talvez você foi abandonado. Talvez você tenha vivido só do seu jeito. E o que você menos faz é se render. Mas existe uma canção que diz: a ti eu vou clamar,
pois eu sei que só em Ti eu posso encontrar a esperança. Talvez o que está faltando na sua vida é se render aos pés de Cristo. Talvez o que você mais espera, mais almeja, ou mais precisa, para que haja mudança em sua vida, é se render aos pés de Cristo. E nessa noite eu quero convidar você, que está ouvindo o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Talvez você está aqui, é para você que eu estou falando, que você nem sabe por que você veio aqui hoje. Mas eu vou te dizer por que você veio. O Espírito de Deus te trouxe aqui. Você foi tentado para não vir. Aconteceu um monte de coisa no seu dia para você não estar aqui. Mas Deus te fez chegar aqui para você saber que há necessidade de mudança em sua vida. Para que isso aconteça, você tem que querer isso. Para que haja mudança em sua vida, você precisa dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Quem é a primeira pessoa nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Que entende que talvez viveu a vida inteira como se Jesus estivesse morto, mas hoje quer o Cristo vivo. Eu quero convidar você a levantar a sua mão e eu quero orar por você. Quem é a primeira pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida no altar do Senhor? Eu quero orar por você. Quem é a primeira pessoa? Meu filho está levantando a mão. Amém. Quem é a próxima pessoa? Eu gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Não só a criança, mas Deus te chama, você que é jovem, você que é adulto, homem, mulher, você que sabe que as suas atitudes, que os seus atos são ações como Jesus estivesse morto, mas hoje Ele quer viver no seu coração, viver através das suas ações, viver através dos seus atos, viver através do seu pensamento, dos seus lábios, da forma de você falar. Quem é a primeira pessoa nessa noite? Já teve um aqui, mas quem é a segunda pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, se entregue a Ele nessa noite. Não deixe passar a oportunidade. Pode sentar, filho, eu já vi. Não deixe passar oportunidades. Determinadas oportunidades vêm e nunca mais voltam. Tem mais alguém nessa noite que gostaria de entregar-se a Jesus? Não tendo, nós vamos orar. E que Deus possa completar essa palavra em seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, por ter estado no nosso meio, Senhor, e por ter ressuscitado. Pois em Ti nós temos vida, e vida em abundância. Seja com cada um de nós, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E continue a falar aos corações que aqui ouviram e que estão em casa também nos assistindo nesta hora. Em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Eu quero agradecer mais uma vez a você que nos visita,